O exercício diz assim: se cosseno de x igual a menos 5 sobre 13 e x entre π e 3π sobre 2, calcule os valores do seno de x, da tangente de x, da secante de x, cossecante de x e cotangente de x, né? A primeira observação que a gente tem que fazer é que se x está entre π e 3π sobre 2, quer dizer que a gente está falando, a gente está se referindo a esse ângulo x, né, a um terceiro quadrante, né? Então, a gente vai ter valores para o cosseno e para o seno nesse quadrante. A gente vai ter que fazer aquelas observações de sinal. Então, para a gente poder obter, a princípio, o seno, já que o valor do cosseno foi dado, a gente lança a mão da relação fundamental da trigonometria, que nos diz o quê? Nos diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo tem que ser 1, né? Como o cosseno foi dado, basta a gente substituir. Então, vai ficar o seno ao quadrado de x, o cosseno de x, ele foi dado e é igual a menos 5 sobre 13 ao quadrado, e isso tudo tem que ser igual a 1. Bom, o seno ao quadrado não tem o que fazer, então a gente mantém. O 5 elevado a 13, aliás, o 5 sobre 13 elevado ao quadrado, a gente sabe que um número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo, então, ok, quanto ao sinal. Agora a gente só precisa focar no quadrado do número mesmo. Então, 5 ao quadrado dá 25, e 13 ao quadrado, eu não me lembro de cabeça, então vamos apelar aqui para a calculadora, que vai dar 169, que é igual a 1, tá? Bom, se o intuito é descobrir o seno, a gente mantém o seno quadrado desse lado, e esse 25 sobre 169 a gente passa para o outro lado, né, que era positivo, passa negativo. Então, daqui a gente tira o quê? A gente tira que o seno ao quadrado de x é igual. Aqui a gente pode fazer com que esse 1 vire alguma coisa com denominador 169, a gente pode tirar o MMC, enfim, né? Mas acredito que 169 dividido por 169 dá exatamente 1, então não alterei o resultado. Mas isso é igual, né? A gente tem que tirar ainda 1 menos 25 sobre 1,69. Então, só transformei o 1 em alguma coisa de mesmo denominador. E aí, o que eu vou fazer? 169 menos 25, que dá 144, dividido por 169, né? Então, quer dizer que o seno deste ângulo x, né, tirando raiz dos dois lados, vai ser igual a mais ou menos a raiz de 144 sobre 169. A gente sabe que a raiz de 144 é 12 e a de 169 é 13. Bom, aqui a gente tem dois resultados, né? Um positivo e um negativo. Os dois são válidos? Qual deles eu tenho que usar? Bom, essa informação, ela vem aqui, né? Essa conclusão que a gente vai tomar vem aqui dessa informação de que o x, ele está no terceiro quadrante. Então, se a gente for desenhar a nossa circunferência trigonométrica ou usar a memória, o que a gente vai concluir? Que aqui nesse terceiro quadrante, da mesma maneira que o cosseno é negativo, o seno também é. Então, a gente justifica aqui que como x pertence ao terceiro quadrante, então o nosso seno tem que ser negativo, menor que zero. E só pode ser igual a menos 12 sobre 13. E essa é a primeira das respostas que a gente encontra. Então, conseguimos o valor do seno... Opa, faltou um x aqui, né? O valor do seno de x. E agora, como é que a gente faz para calcular a tangente, né? A gente sabe lá das nossas relações trigonométricas que a tangente de x nada mais é do que quem?
o seno de x sobre o cosseno de x. Mas espera, o seno de x a gente acabou de encontrar, é menos 12 sobre 13. E o cosseno que foi dado pelo exercício é igual a menos 5 sobre 13. Então, resolvendo essa divisão de fração, o que acontece? A gente vai conservar a primeira e inverter a segunda. Aqui, menos com menos vai dar mais, 13 dividido por 13 dá 1. Então, a gente acaba descobrindo que a tangente de x nada mais é do que igual a 12 quintos. E esse é o segundo resultado encontrado do que eles nos solicitaram, tá? Ainda falta calcular secante, cossecante e cotangente. Eu vou começar já pela cotangente, porque a gente sabe que ela nada mais é do que o inverso da tangente. Ou seja, para esse caso, como a gente acabou de calcular a tangente, basta a gente fazer 1 dividido pelo valor da tangente encontrada, que é igual a 12 quintos. Ou seja, de novo, conserva o primeiro, inverte o segundo. E a gente encontra um valor da cotangente igual a 5 sobre 12. E já temos outro resultado do que foi solicitado. Outro resultado que a gente pode encontrar facilmente é o valor da secante, né? Por quê? A gente sabe das relações, aliás, da cossecante, desculpa. A gente sabe lá das relações que a cossecante de um ângulo nada mais é do que o inverso do seno. Se ela é o inverso do seno e o valor do seno eu já encontrei, então eu vou só substituir. Vai ficar 1 sobre menos 12 dividido por 13. De novo, conserva o primeiro, inverte o segundo. Né? Foi assim que Maricota me ensinou, mas vocês podem multiplicar em cruz, enfim, usar o método melhor para resolver essa divisão de fração, aquele método que vocês ficam mais confortáveis. Então, a cossecante de x nada mais é do que menos 13 sobre 12. E esse é outro resultado encontrado. O próximo e o último passo do que ele solicita, né, que a gente já calculou quase todo mundo, é encontrar a secante. E aí, para encontrar a secante, basta a gente saber o quê? Que a secante de x nada mais é do que o inverso do cosseno. Se ela é o inverso do cosseno, o cosseno é um valor dado, o exercício diz que é menos 5 sobre 13, e de novo eu tenho que conservar o primeiro, inverter o segundo e resolver essa divisão de fração. Então, resolvendo ali, a gente descobre que a secante do ângulo x nada mais é do que menos 13 quintos. E tá aqui tudo o que o exercício solicitou para a gente.